Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo. 5 da tarde, nesse domingão, primeiro domingo do ano de 2022. Seja todo mundo bem-vindo aí na nossa live de hoje. Muitas pessoas não vão entender o motivo de chegar aqui na live, mas eu sei que quem estiver aqui é porque foi enviado para estar aqui de alguma forma, então nós não temos aí esse compromisso de quantas pessoas estarão, e sim as pessoas que estão prontas, né, para ter acesso a essas informações. E eu tô muito feliz em receber vocês aqui comigo. Não repara se eu começar a falar e dar uma parada. Não sei se vocês estão sabendo, tô em repouso, tratando Covid, estou bem, graças a Deus. Nenhum sintoma muito grave. Cheguei a ficar hospitalizada rapidamente, mas só para controlar uns sintomas mais severos que eu tive na quinta-feira. Mas agora sigo em repouso e até nisso, né, Deus sabe o que está fazendo com a gente, e é sobre isso que eu vim falar com vocês nessa tarde. Então eu quero agradecer aí a quem está aqui conosco agora. E eu venho para falar com vocês, pessoal, a respeito de confeitaria, né? Só que eu sei que muitas pessoas vieram pensando de uma coisa e no final vai acabar encontrando outra, então fique em paz. Se você entrou aqui, com certeza é porque algo do que eu tenho para falar nessa tarde foi guardado para você, tá bom? Deixa eu dar um alô aqui para vocês antes de começar a falar a respeito do nosso bate-papo. Não é uma aula, tá? Do nosso bate-papo de hoje. E tô vendo um monte de carinha aqui de alunas maravilhosas. Obrigada pelas melhoras, Fabiana, Paulinha entrou, Ana, quem mais? Marta, Miriam. Tem muita gente aqui que já é aluna que tá aqui nessa tarde, e tem outras que são seguidoras que eu já conheço aí, que já acompanham o trabalho há um tempo. O que vocês esperam encontrar aqui nessa tarde? Fala aí pra mim, isso aqui é um bate-papo. E eu falei que o tema desse bate-papo seria a verdade de tudo que tem acontecido aí nos últimos tempos. Fine Cakery, Monique, aluna, Paula, obrigada meninas. Vocês estão vendo que minha fala tá um pouco cansada, né? Mas é por conta do naná do vírus. Mas estamos bem, graças a Deus. Obrigada aí pelos desejos de melhoras. Mas eu quero, primeiro, antes de falar qualquer coisa, vocês vieram aqui para me ouvir falar hoje, né? O que vocês estão esperando ouvir de mim nessa tarde? Fala aí para mim. Vamos ver se nossa energia vai cruzar. Vamos ver aí se o que vocês estão esperando ouvir, vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar o que vocês estão procurando. Fala aí que eu vou dar uma bebida numa água aqui. Pra ir molhando a garganta, porque, gente, olha, realmente, assim, até nisso eu sou grata a Deus, porque na primeira, segunda onda de Covid, quando a gente ainda não tinha, bora TTT aí, né, Ale? Chegou no momento certo. Exatamente em janeiro do ano passado, meu pai, ele quase que foi embora, né, pelo Covid. Ele chegou a ficar hospitalizado, entubado, como é que fala? Tiveram que fazer um coma induzido nele por dias. Então, ele chegou bem próximo ali do fim, né? E aquilo lá na época mexeu muito comigo. E quando agora, pra vocês terem uma ideia, são 49 pessoas da minha família que estão todas positivadas com Covid. Dessas 49 pessoas, na verdade, 50 estavam no almoço, todo mundo já, como é que fala? Todo mundo vacinado, aquela coisa toda. 50 estavam no encontro de família em Goiás, e das 50, 30 pegaram, e outras 19, no caso eu, pegaram por intermédio dessas pessoas que estavam lá no evento. Então olha que louco isso, né? Mas até nisso a gente tá dando graças a Deus por todos termos pegado somente nessa reta onde nós já estamos vacinados e que, querendo ou não, o controle dos sintomas é bem maior. Então, assim, foi algo meio assustador mesmo o nível de contágio.
Mas vamos ver aqui se alguém respondeu. Vamos falar de Deus e uma nova oportunidade, né? Dicas para se sobressair nesse ano novo. É isso, gente. Muito a ensinar, independente de receita, é isso mesmo. Oi, Polly, oi, querida. Então, bora. É o seguinte, gente, todas as vezes quando vocês entram numa live minha onde eu tô falando da minha vida, eu conto toda a história e parte dela eu omitia. Não quer dizer que a Mari mentia, mas a Mari omitia. Por que que eu omitia essa parte dessa história, né? São várias coisas que eu quero que vocês analisem aqui comigo. Então, nós que estamos aqui hoje nessa tarde reunidos, a gente está unidos através de um propósito em comum. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui assistindo agora são pessoas que estão ingressando na confeitaria ou que já estão na confeitaria. E muitas vezes o que a gente mostra nas redes sociais é apenas uma fração daquilo que a gente vive, né? E a gente acaba escolhendo que lado nosso a gente vai mostrar, a gente acaba escolhendo qual é a nossa parte da vida que a gente vai mostrar. Mas eu quero que vocês entendam que nenhum desses momentos foi encenação, porque parte do que eu mostrava era realmente a Mari. Mas acontece que de lá para cá, muita coisa aconteceu e parte da minha história eu não conseguia nem falar dela, gente, sem conseguir, ou como é que fala? Sem não me emocionar, sem não chorar, sem não carregar ali uma mágoa, um rancor ou algo ali que era muito pesado. E eu confesso para vocês que desde quando toda essa parte dessa história aconteceu, eu sempre sonhei no momento que eu ia poder abrir meu coração, rasgar meu coração para vocês e falar abertamente, cuidado, né, sobre tudo aquilo que eu acabei vivendo. E todas as pessoas à minha volta falavam assim: não, Mari, você não pode fazer isso agora não, você não pode mostrar fraqueza. Você não pode falar que você quebrou a sua empresa, porque essa é a real. Não sei se vocês viram os stories que eu postei ontem, né? Mas ali eu senti que era um novo ano, um novo ciclo, um novo momento, tempo de recomeço e tempo de ser 100% transparente, porque aquela parte que a Mari optou em omitir, esperando chegar o momento para poder falar para as pessoas, aquilo ali me corroía por dentro que vocês não têm noção. Porque a minha vontade era de falar assim: fulano, não vai por esse caminho não que vai dar errado, eu já fui e não deu certo. Ciclano, não faz isso. Então, eu vim aqui hoje contar para vocês um pouquinho dessa trajetória, do que foi minha vida de 2018 para cá. Então, muitas pessoas chegaram até mim lá no passado ainda, outras são mais recentes, e aí vocês sabem só de fragmentos. Vou começar a contar de 2018 em diante, porque em 2018, gente, foi um dos auges da minha carreira. Pra vocês terem uma ideia, chegava a eventos como Páscoa, Natal, as próprias emissoras de TV locais da minha cidade, eu sou de Goiânia, mas moro hoje no interior de São Paulo, eles me ligavam para poder fazer reportagem, para poder servir como modelo de empreendedora, para poder estar lá falando, né, dando dicas de empreendedorismo sobre Páscoa, sobre Natal, sobre épocas significativas para a confeitaria. E aí, eles não sabiam o que, né? Naquela época, no ano de 2018, eu cheguei a viajar 4 vezes para fora do Brasil para dar aula de confeitaria, no ano de 2018. Então, foi um ano, assim, muito marcante na história da minha empresa, que se chama Mari Gourmet. No ano de 2018, eu viajei para países diferentes, em datas diferentes, e eu cheguei a ficar, em cada vez que eu ia, de 20 a 30 dias fora da minha empresa. E aí o que acontece, né, gente? Passei a ficar um tempo muito afastada da gestão, afastada do que acontecia ali nos meus processos do dia a dia. Naquela época eu cheguei a confiar, coloquei uma pessoa para tomar conta da minha empresa, uma espécie de sócio, que não era bem um sócio, e essa pessoa acabou desviando muita grana dali de dentro. Mas por que eu tô trazendo essas coisas para vocês aqui nessa tarde de hoje? Para vocês entenderem que o coração de uma empresa é justamente a parte financeira, é justamente a parte da gestão. Então, de nada adianta a gente amar fazer doces, a gente amar ir para a cozinha e a gente se descobrir ali confeiteira, se você não cuida do coração daquilo que vai fazer com que o seu negócio sobreviva por anos, né?
Então eu simplesmente peguei o coração da minha empresa, entreguei e terceirizei na mão de pessoas e não tive o devido cuidado. Então ali já começou os meus erros, né? E você acha que hoje eu me arrependo deles? Não. Eu acho que todos eles aconteceram de alguma forma na minha vida porque eu permiti. Então, primeiro de tudo é você ter essa análise madura de falar assim: ah, me fizeram mal. Não, na verdade, eu permiti que me fizessem mal. É diferente, né? Então, a gente toma posse daquilo que a gente fez em sã consciência ou não, mas só para alertar vocês que hoje estão às vezes aí pensando em desistir da carreira de confeiteira, achando que a grama do vizinho é mais verde. Então, no ano onde eu era mais requisitada para fazer palestras, para poder estar em eventos importantes na minha cidade, para poder aparecer nos programas de televisão, para viajar o mundo dando aula de confeitaria, foi quando, como se fosse um câncerzinho, foi corroendo ali a minha empresa por dentro. Por quê? Porque eu não estava ali 100% voltada para a parte da gestão naquele momento, né? Eu me descobri enquanto professora e isso brilhou tanto os meus olhos que toda vez que eu chegava na minha empresa depois de uma viagem e via aquele caos de funcionário falando mal um do outro, de picuinha, e eu tinha que muitas vezes ter essa inteligência emocional de gerir pessoas, né? Eu me afastei completamente da parte de criação, porque eu tinha que passar muito mais tempo gastando energia administrando conflitos internos, que aquilo começou a não fazer bem para mim. E aí eu comecei a me excluir, e excluir de dentro do meu próprio negócio. Então, olha só o que aconteceu. 2018 foi esse ano glorioso, maravilhoso, só que começou a ser aquela história, né? Por fora, bela viola, mas por dentro tava ali virando um pão bolorento. Quando foi em 2018, final de 2018, eu conheci uma pessoa que hoje quase que o Brasil inteiro conhece essa pessoa, e eu faço questão de honrar o nome dele aqui, que foi o Pablo Marçal. Eu tive a oportunidade de conviver com ele ali dentro da minha cozinha, dentro da minha empresa, dentro da empresa dele. Foi um cara que me ensinou muito. Mas o que aconteceu? Todas as vezes que alguém falava de Deus para mim, eu já tinha um pé atrás com aquela pessoa. Eu falava, ih, não, lá vem. Lá vem. Eu sou criada em igreja católica, então eu tinha preconceito, tá? Preconceito mesmo. Pela minha criação, pela minha história e tudo mais. Então eu achava que, sei lá, eu tinha preconceito com toda e qualquer pessoa, qualquer lugar que chegava na gente falando que ele era a única opção, a única salvação, a única tudo. Então, pessoas que colocavam dentro do seu ambiente de trabalho a palavra Deus, ali me machucava, ali gerava em mim um negócio que não era muito legal. E foi muito interessante que eu conheci o Pablo justamente porque ele me convidou. Olha que louco isso, né? Aonde chegamos, né? O Pablo, na época, tinha me convidado para ser uma das palestrantes do evento dele. Um evento que ele fez em Goiânia em setembro de 2018. E lá ele queria apenas que eu falasse da minha história, né? Da minha trajetória, de como que fui descoberta pelo mundo, como que eu rodei o mundo dando aula de confeitaria e tudo mais. E eu lembro que naquele dia foi o meu primeiro contato com ele, e ele me convidou por intermédio de amigos que me conheciam, né, e conheciam o trabalho, e o evento era dele, ele que estava organizando. E eu lembro que minha primeira impressão foi assim, quem que é esse cara? O que esse cara tá querendo da vida? Ele tá querendo aparecer? Ele era só o dono do evento, tá? E aí eu já tive ali aquele preconceito formado com relação a um cara que estava o tempo inteiro no palco, pegando o microfone, falava de Deus, e aquilo me incomodava. Mas aí no decorrer do dia, eu fui vendo que muitas coisas que ele falava e que me incomodavam eram coisas que eu precisava colocar ali no meu dia a dia, né? Precisava abraçar, e coisas que eu estava muito distante. E ele acabou me presenteando para fazer um curso dele que se chama Método IP. Foi o presente que ele deu para as pessoas que ele convidou como palestrante, e ali eu fui, e ali começou a abrir minha mente para uma série de coisas.
Então, para que eu tô contando toda essa história para vocês, gente? Segura aí, que eu tenho certeza que daqui até os próximos 20 minutinhos vocês vão entender o que eu tô querendo, aonde eu quero chegar com isso. Então, isso foi 2018 e eu literalmente passei a virar uma pupila do Pablo. E o que muita gente sonha que ele faça, ele fez por mim. Deus foi tão maravilhoso que ele fez por mim. Nas palestras em Goiânia, ele falava assim, vocês não conhecem a Mari Gourmet? Não, que vocês têm que conhecer, porque a Mari isso, a Mari aquilo. E eu comecei a andar ali, aprender com ele. Ele começou a abrir para mim ali o conhecimento que ele tinha. Ele começou a fazer de mim, a me moldar ali uma pessoa que ele queria do lado dele. Só que ao mesmo tempo eu não estava pronta. E aí o que aconteceu, né? Aconteceu que em 2019 a gente já estava ali quase que decretando falência da Mari Gourmet, a gente estava literalmente respirando ali com aparelhos. Quando foi no Natal de 2018, a gente pegou e falou, não, Natal e Páscoa são épocas muito boas, vão ser as épocas que a gente vai conseguir ressuscitar o negócio e fazer com que ele perdure por mais alguns anos. Lembrando que eu já tinha ali quase 8 anos já de empresa. 2018, nosso Natal não foi como a gente esperava, tá? Quando foi 2019, eu tive uma oportunidade de participar de um treinamento que se chama Atomic Brain, que era um treinamento que era para ser de gestão, mas quando eu cheguei lá, eu tive foi um acesso à espiritualidade, um negócio assim fora do normal. Lá foi inclusive também com o Pablo, com a equipe dele, éramos poucos empresários, éramos poucas pessoas que estavam ali nesse evento, nós éramos acho que 20 e poucas, né? E lá nesse evento, eu comecei a ser usada por Deus de formas que eu nunca imaginei na vida. Eu tava assim, às vezes, parada, fazendo alguma coisa, e me vinha alguns pensamentos do tipo, chega no fulano e faz isso, chega no ciclano e faz aquilo. Eu sei, gente, que muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui estão assim, meu Deus do céu, o que essa menina tá querendo dizer? Pois é, eu tive esse contato imediato, e não é porque eu tive, todos nós podemos ter. Acontece que a gente está muito mais preocupado com os nossos problemas e com as nossas dores e as nossas feridas, e a gente acaba fechando o acesso a ouvir a voz de Deus. E ela fala dentro do nosso coração. Então eu era, na época, meio que Tomé, sabe? Eu achava que eu ia ver a figura de um homem falando com uma voz rouca, não, com uma voz grave. Mari, faça isso, não faça aquilo. E eu rezava e pedia, orava a Deus que eu tivesse essa experiência com Deus. Eu achava que ele tinha me abandonado, porque eu estava vendo a minha empresa escorrer pelos buracos, né, do dedo, eu não estava conseguindo fechar. E eu não sabia o que fazer com aquilo, porque é como se eu tivesse alcançado um auge da glória em termos de conhecimento, em termos de sucesso local, em termos de sucesso até internacional e nacional, porque a gente estava inclusive caminhando para franquear a marca. Olha que louco isso. Eu tinha dezenas de pessoas esperando na lista de espera serem franqueados da minha empresa. Mas Deus sabe o que faz e não era para ir por esse caminho, né? Então, o que aconteceu? Em janeiro de 2019, eu tive esse contato, eu me permiti ser instrumento, e é tudo tão louco que eu tô contando isso aqui para vocês, e olha que só as pessoas mais próximas a mim sabem disso, mas agora vocês também são próximas a mim e estão sabendo, que lá nesse evento eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, epa, peraí, isso aqui, será que é de Deus? Será que essa voz que eu tô ouvindo é isso mesmo? Ou será que eu tô achando que será que é coisa da minha cabeça e eu tô me sentindo no direito de fazer isso? E eu lembro que era assim, de tarde, o evento era uns 2, 3 dias, a gente ficou numa fazenda lá hospedado, e eu fui correndo para tomar um banho, porque eu sentia meu corpo queimar, literalmente com a ação ali do Espírito Santo. E eu fui de roupa e tudo para debaixo do chuveiro e falei assim, Senhor, tira de mim. Eu não quero mais sentir isso, eu não quero mais acessar essas pessoas, eu não quero mais ter que interferir na vida delas. E isso está me trazendo constrangimento e está me deixando duvidar, né, da minha fé. Então, para com isso, eu sei que né, não é para ser dessa forma. E quando eu saí desse banho, né, poucos metros depois, assim, depois do banheiro, uma pessoa que eu nem tinha conversado ainda, nem conversei lá no evento,
ela triscou assim no meu ombro e falou: Mari, Deus falou para você não parar. Vocês viram que forte isso? Uma pessoa que eu não tinha conversado, ela pegou no meu ombro e falou assim: Deus pediu para te dizer para você não parar. As pessoas precisam que você seja voz, que você possa dar a voz ao que ele está te pedindo e que você vai acessar muita gente ainda com o que ele tem te falado. Não para não. E ali eu caí aos prantos, né? Eu falei, então realmente era Deus que estava falando comigo. Eu tinha alguns minutos atrás pedido para, pelo amor de Deus, né, tirar essa voz que ficava ecoando na minha cabeça, no meu coração, e eu não sabia o que fazer com aquilo. E ali eu me permiti ser instrumento. Aconteceu o seguinte, gente, isso foi em janeiro de 2019. Quando foi em março ali do mesmo ano, veio no meu coração que eu tinha que fazer um ovo de Páscoa com um propósito. Ele tinha detalhes especiais e veio para mim uma mensagem muito bonita, que tinha que vir escrito num pergaminho, numa carta. E era o ovo que a gente deu o nome de Renovo. Foi um ovo que eu fiz em projeto com uma amiga muito querida, a Surama Bittencourt, e esse ovo vinha uma joia dentro, mas ele era justamente para poder entregar para as pessoas o verdadeiro significado da Páscoa, para que essas pessoas pudessem ter acesso ao verdadeiro significado da Páscoa, ali do renovar, né, do renascimento, da ressurreição, do recomeço. Então era um ovo cheio de significado e que ter executado esse projeto me trouxe uma paz e uma calma muito grande. Mas só teve um pequeno detalhe no meio dessa história. Ali era a Mari que estava buscando a Deus, mas ela não estava buscando a Deus em primeiro lugar. Eu estava buscando salvar o meu negócio que estava indo para falência. Então eu achava que o projeto Renovo ele ia ser suficiente para poder resgatar tudo que eu tinha ali feito de errado na parte de gestão. E aonde eu me enganei. Foi aonde eu depositei a minha fé, nas pessoas e não em Deus. Então, eu tinha a Surama, uma amiga minha do meu lado, que é uma pessoa com uma fé, assim, inabalável. Eu tinha o Pablo como mentor, que acompanhou parte do projeto, que também tem uma fé inabalável. E como o projeto Renovo não foi ali o que salvou a Mari Gourmet, eu indiretamente culpei os dois e culpei a Deus e me afastei deles. Olha que loucura isso. Olha aonde eu cheguei, né? A que ponto cheguei em termos de não enxergar a verdade. Eu estava ali cega, desesperada, vendo um sonho escoando por água abaixo e não conseguia ali encontrar uma solução para reestruturar esse negócio. Então, quando a Páscoa de 2019 se encerrou ali com ela também um projeto que durante anos eu estava tocando, que era a Mari Gourmet. Eu nunca vou esquecer, gente, era dia 1º de maio de 2019, no dia do trabalho, eu estava demitindo quase 20 pessoas. Eu convoquei toda a minha equipe e ali eu fiz uma demissão em massa. E para vocês terem ideia, na época a gente não tinha condição nem de pagar a rescisão de todos os funcionários. E naquela época também eu tinha um contrato já fechado com um pessoal no Kuwait, que eu ia ficar ali no Kuwait desenvolvendo um cardápio de sobremesas. E o que acontece? Foi a minha, como se diz, foi minha carta de segurança, né? Eu falei para eles, pessoal, vocês conhecem meu coração, vocês sabem que não era isso que eu gostaria que acontecesse, mas assim que eu voltar do Kuwait, eu vou ter condições de ressarcir todos vocês e fazer o pagamento de todas as rescisões, mas eu preciso primeiro ir para eu conseguir receber esse dinheiro e esse dinheiro ser suficiente para eu poder pagar ali todos vocês. E eles entenderam, eu sou muito grata aos meus colaboradores nessa época, porque eles entenderam a situação pela qual a empresa passou, mas ali eu comecei a viver um luto muito grande. Então, no maio de 2019, eu decretei falência da Mari Gourmet. Poucos dias depois eu descobri que estava grávida. E não foi uma gravidez muito planejada, não. A gente tinha falado, no início do ano, vamos liberar, quando vier veio e tal. Só que quando veio a confirmação foi exatamente assim num dos dias mais turbulentos que eu estava passando.
E no mesmo mês chegou também para mim a confirmação de um processo trabalhista da minha primeira funcionária, que era de dentro da minha casa. E ela, por um motivo ou outro, ela acabou se perdendo no meio do processo. O marido ficou desempregado e eu acho que ela cresceu, né, o cifrão no olho, no tipo, ai, a Mari tá indo muito para fora do Brasil, então ela deve estar nadando rios de dinheiro. Então vamos processar a empresa para a gente tentar ressarcir alguma coisa ali do que ela achou que tivesse direito. Mas graças a Deus a gente sempre foi muito correto nesse sentido. Então eu sempre pensei assim, estar dentro da lei de todas as formas. Mas o problema maior não era o financeiro só em si, mas aquela atitude de ter, aquele sentimento de ter sido apedrejada pelas costas, sabe? Porque sabe aquele negócio de chutar cachorro morto? Então foi o sentimento que eu tive ali naquele momento, de pensar assim, meu Deus do céu, o que mais que tá faltando acontecer? O céu cair na minha cabeça para que eu possa ter coragem de me reerguer. Então foram dias de muita escuridão, de muitas trevas. Para vocês terem uma ideia, para eu estar falando disso hoje, sem estar aqui chorando compulsivamente, é realmente o agir do Espírito Santo que curou, né, essas feridas e me mostrou que essa história ia curar muitas outras vidas. E eu vejo dessa forma. E aí, então, o que aconteceu? Eu estava com... Ah, e detalhe, tá? No início do ano, meu marido tinha pedido demissão do emprego dele, porque ele ia tentar gerir a Mari Gourmet comigo, um emprego que ele já estava há 10 anos, numa posição ali até considerada muito boa dentro da empresa que ele estava, e ele saiu para tentar gerir a empresa, e resultado, a empresa quebrou. Então, éramos ali duas pessoas sem renda, grávida, sem perspectiva, com centenas de milhares de reais de dívida e de uma série de coisas para fazer e sem rumo. E assim foi o nosso ano de 2019. O que aconteceu? Quando foi no mês ali, junho, julho, vieram pessoas que conheciam a marca e falaram assim, Mari, você não tem interesse em entrar um sócio investidor, em alguém reconstruir a marca para que você possa, né, tocar esse negócio, porque poucas pessoas tinham conseguido fazer o que eu fiz, que era ter uma marca forte no mercado. Mas uma marca forte, gente, no mercado, com uma gestão pobre, não se sustenta, né? E aí o que aconteceu? Eu, na hora do desespero, eu falei, vai que é essa a luz que eu tanto tenho pedido, né? E acabei entrando nessa sociedade. Entenda, eu não vendi a minha empresa. Eu simplesmente abri uma nova empresa com outras pessoas fazendo parte do processo. Acontece que eu não dei tempo para que o meu coração conhecesse o coração dessas pessoas. Mas hoje eu libero perdão para elas também e sou grata por elas terem me mostrado ali uma luz no fim do túnel. Mas uma coisa eu digo para vocês, todo e qualquer projeto que vocês forem levar na vida de vocês, que seja porque pulsa dentro do seu coração, que não seja visando dinheiro, que não seja visando glória, que não seja visando outra coisa, que não seja de fato aquele amor que você tem pelo que você faz. Porque o dinheiro, a glória, tudo isso é passageiro e isso vai ser consequência de um trabalho bem feito. Então de nada vai adiantar você colocar esse tipo de valor aonde não deve ser colocado. E ali eu estava desesperada. Ali eu era uma pessoa desesperada, buscando uma tábua para me salvar. E eu acabei permitindo que situações acontecessem. Então essa nova empresa que aconteceu ali entre o mês de julho, agosto de 2019 até 2020, ela não me representava, eu não conseguia me enxergar ali. Eu estava sendo usada, mas não que as pessoas me usaram, não é isso, mas eu estava num propósito que não era o meu propósito. Eu acredito que as pessoas que estavam ali, elas estavam motivadas muito mais pela ganância, pela visão de uma Mari que tinha um pé lá dentro do Oriente Médio, pessoas no Oriente Médio querendo que eu fosse lá abrir lojas, né?
Então eu acredito que elas estavam pensando em algo que não fosse de fato o meu amor pela confeitaria, e elas não conseguiam entender a minha verdade, que era justamente poder levar porções de felicidade para as pessoas, e é isso que eu sempre bati na tecla. O que aconteceu, né, povo? Essa sociedade também não foi muito adiante. Acontece que a gente começou a travar batalhas internas, porque o que a gente combinou no começo não foi executado. Era para eu ter um prolabore, eu não tinha prolabore. Então vocês imaginam, um marido desempregado, eu sem prolabore, trabalhando, grávida, sem ter uma perspectiva. E ali o meu amor foi indo embora, né? O meu amor pelo projeto e minha esperança de que ia dar tudo certo foi indo embora. Eu lembro que quando foi em janeiro, a Antonella daqui uns dias faz 2 anos de idade. E eu nunca vou esquecer disso. Quando foi em janeiro, no dia 14 de janeiro de 2020, no dia que a Antonella nasceu em mim uma outra mulher, assim, uma força que eu não sei da onde que veio. E eu falei, eu não preciso mais me sujeitar a esse tipo de humilhação. Porque em determinados momentos era como se eu fosse parte da mobília da empresa, você entende? Como se eu fosse essa cadeira aqui, ó. Como se eu não tivesse sentimentos, como se eu não tivesse sonhos, como se eu não tivesse voz. E isso foi me matando por dentro. Quando eu estava ainda grávida da Antonella, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ir para o Kuwait de 7 para 8 meses de gestação. Eu fiquei 1 mês trabalhando com a barriga de 7 meses de gestação, de 7 para 8. E ali eu estava fazendo o que eu amo. Ali eu estava entregue de corpo e alma. E é tudo tão louco, né? Como Deus capacita a gente para fazer coisas que a gente nem imagina que a gente vai conseguir. Lá eu estava com uma carga horária, gente, de 14, 15 horas de trabalho por dia, em pé, na cozinha, treinando uma equipe do zero a trabalhar com chocolate e com outras sobremesas que eu tinha criado para o cardápio. Num país que não é o meu país de origem. E lá foi muito interessante, que eu aprendi muito, inclusive foi o meu contratante, o Ali, ele virou e falou assim, nossa, eu tinha que chamar todas as mulheres do Kuwait para vir aqui te ver trabalhar, porque aqui a gente tem um problema sério, quando a mulher engravida é como se ela tivesse ali 10 meses praticamente de repouso absoluto, porque elas acham que estar grávida não pode trabalhar. Então eu precisava trazer essas mulheres aqui para elas verem você trabalhando e vendo o amor que você tem pelo que você faz. Quem sabe assim elas não se motivavam, né? Então eu tive essa experiência lá. E quando eu voltei do Kuwait, gente, a gente fez uma escala em Londres, eu ardia com quase 40 graus de febre grávida. Eu voltei com uma crise de pneumonia gigante. E por ter esgotado meu corpo ao máximo, né? Por ter me colocado ali no limite. E aí foi isso que aconteceu. Quando eu voltei bem debilitada. Mas meus sócios na época não entendiam isso, né? Como assim? Lá no Kuwait você trabalha e agora chega aqui e tal. Mas ok. Quando foi o dia 14 de janeiro de 2020, quando a Antonella nasceu, eu falei, eu não preciso mais disso na minha vida, não. Chega de andar com pessoas que não têm o mesmo propósito que o meu. Então, para vocês que hoje estão vivendo uma batalha interna, foi muito incrível que eu recebi alguns depoimentos de pessoas que estão passando por que eu passei lá atrás, de tipo assim, eu tinha um sócio e tal, e darará. Então, cuidado, conheça o coração das pessoas com quem você vai se associar. E veja que ter uma sociedade não significa que sejam pessoas que pensem igual, mas que o objetivo aqui dentro do coração, que ele seja exatamente aquilo que vocês têm em comum. Um vai ser mais ativo, o outro vai ser mais criativo, o outro vai ser mais gestão, tá tudo bem. Mas qual é a meta que vocês têm em comum? Qual que é o propósito por trás disso? É só ganhar dinheiro? Mas se o seu não for, não vá. Porque acaba que as pessoas acham que todo mundo é comprável, né? Todo mundo pode ser vendido. E as pessoas podem ser corrompidas por essa ilusão de glória e de sucesso e de grana fácil, entende? Então,
Quando foi no dia que a Antonella nasceu, eu decidi que eu não ia mais me sujeitar àquele tipo de situação. E eu não vou me esquecer também que uma semana depois eu estava ainda de resguardo, né? Porque o meu parto foi uma cesárea. Eu tive pré-eclâmpsia, gente. Eu estava na mesa de cirurgia com a pressão ali de 15/10. A Antonella nasceu com 3 voltas de cordão no pescoço. E foi ali um renascimento para mim e para ela, porque o nascimento dela e o meu renascimento. Porque eu poderia ter perdido a minha filha ali, eu poderia nem ter sobrevivido ao parto, de acordo com os relatos da minha médica. E então eu entendi o quão forte era aquele momento para mim tomar uma decisão que ia mudar o curso da minha vida. Então, naquele dia, quando eu vi a Antonella e que eu recobrei as minhas forças e que eu recobrei o meu discernimento do que eu estava fazendo da minha vida, para onde que essa vida estava me levando, que caminho louco que era esse, aonde eu estava associando, aonde eu estava ligando meu coração, eu falei, não quero mais nada disso. E eu pedi a Deus nesse dia, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, me mostra, porque eu quero sair disso daqui, dessa prisão, que era o que eu estava vivendo. E num belo dia, dia 21, exatamente uma semana depois, marcamos uma reunião, eu e meus 3 outros sócios. Até pedi para que a reunião fosse próxima da minha casa, porque eu ainda estava amamentando, né? Estava ali de resguardo. E eu sento na mesa da reunião, gente. Eu hoje lembro disso aqui como se fosse um filme passando. E eu tô lá sentada na mesa da reunião e tô vendo meus 3 sócios discutindo entre si. E a sócia investidora falando que até então a sócia investidora era amiga dos outros 2 e eles estavam ali com a amizade, já tinha ido embora. E eu vi eles falando o seguinte, qual que é seu preço? Me fala então, você precisa de quantos mil? Porque eu tenho quem compra a sua parte, eu tenho quem pega a sua parte e te dá agora, é só você passar lá no nosso escritório e a gente te faz esse cheque. Aquela cena ali me chocou de tal forma, de tal maneira, que eu falei, corre Mariana, corre daí. Porque pensa aqui comigo o seguinte, éramos uma confeitaria, eu tinha 3 outros sócios que não eram dessa área, os 3 estavam brigados entre si, eu já não estava mais ali confortável em estar ali dentro. E aí os outros 2 estavam vendendo a parte da investidora sem me comunicar. Aí foi quando eu falei, peraí, gente, vocês esqueceram só de uma coisa, a mente criativa é a minha. O nome da marca leva o meu nome. Quem cria os doces e quem treina a equipe sou eu. Que tipo de negócio vocês vão criar com esse dinheiro desse outro sócio que eu nem sei quem é? Vai ser uma confeitaria? Porque se for, vocês vão ter que achar outra Mari para colocar no lugar, porque eu tô fora. Mas não foi fácil essa decisão. Inclusive eu arco com ela até hoje. Mas eu arco feliz, porque eles não entenderam a minha postura. Eu estava há meses falando que eu não estava contente com a forma que o negócio estava sendo levado. Eu passei meses lutando contra eles, falando que se fosse da forma como estava, para mim não estava legal, só que ninguém me deu voz. Lembra? Eu era tratada como peça do local. Eles achavam que aonde o dinheiro fosse, já que eu estava financeiramente quebrada, em ruínas, que eu ia com eles. Eles só esqueceram que aqui existe alguém que ama o que faz e que não se vende por nada. E que a minha alma, o meu amor, o meu coração não estavam à venda ali naquele momento, você entende? Então, muito cuidado, porque pode parecer um mundo de ilusão, um mundo de mágica, um mundo de faz de contas. E eu falo para vocês que a todos os dias da minha vida, mesmo nos dias de maior dificuldade, se eu tivesse que escolher hoje o que fazer da minha vida, eu escolheria mais uma vez empreender na confeitaria. Mesmo nesse dia que eu estava na lona, vendo meus sócios venderem a empresa sem nem me consultar, mesmo naquele dia que eu me senti como sendo parte da infraestrutura do negócio, eu me sentindo como sendo parte da mobília, como sendo uma peça ali descartável,
mesmo nesses dias onde eu me senti pior, eu falei, Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe que esse dom de transformar ingredientes em forma de doces e transformar a vida das pessoas, levando porções de felicidade para elas em forma de doce, é isso que move meu coração. É isso que me faz seguir diante de cada obstáculo. E as pessoas não entendiam que isso era um propósito muito maior. As pessoas achavam que era pela glória, pela fama, pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo status, pela Mari que rodou o mundo, conheceu Sheik, conheceu princesa de família real, que cozinhou para essa galera. As pessoas achavam que a Mari só estava com um brilho nos olhos buscando a glória, sendo que, na verdade, tudo que eu faço aqui, gente, é pelo meu amor pela confeitaria. E não tem dinheiro no mundo que me compre, não tem dinheiro no mundo que vai me corromper, e não tem dinheiro no mundo que vai falar para mim que eu devo fazer coisas que meu coração não pede, justamente porque as pessoas acham que o que tem valor é isso aqui, e não é. Então eu me libertei dessa prisão. Para você que chegou aqui agora, eu vou fazer questão de deixar essa live salva, porque eu acho que essa fala vai poder alcançar centenas, milhares, não sei quantas pessoas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não desistam do sonho de vocês. Não se deixem levar por pequenas coisas, não se deixem levar por pequenos momentos, não se embriaguem achando que a glória é o que vai fazer você ser uma confeiteira de sucesso, não é isso, tá? Isso é momentâneo. A vida é uma roda gigante, né? A vida é feita de picos e de vales. Vai ter dia que você vai estar aqui em cima, vai ter dia que você vai estar aqui embaixo. E nos dias que você estiver embaixo, tire proveito deles para aprender com a sua queda. Porque é isso que vai fazer a transformação. Então a Mari até hoje, até ontem, não tinha coragem de chegar a público e de falar, por mais que meu coração queimasse de vontade de falar assim, gente, essa é a real da minha história. Só que eu acredito que nem eu estava preparada para falar, porque eu acredito que ia ser uma Mari ainda movida pelo rancor e pela mágoa, e não uma Mari que foi transformada ao longo desses anos a calçar o chinelinho da humildade e entender que a gente precisa seguir, que a gente precisa continuar. E Deus preparou tudo isso para que hoje a gente estivesse aqui falando sobre isso, para me capacitar, para que eu pudesse levar essa mensagem para outras pessoas. Hoje eu consigo entender o porquê de tudo que eu precisei passar. Hoje eu entendo porque que todas as vezes que eu me questionava do porquê que eu estava passando por isso, eu ainda não estava preparada para chegar nesse momento e hoje, ó, de coração aberto, no dia do confeiteiro, num dia que eu realmente me sinto livre para poder falar para vocês que o que aconteceu comigo lá, em ter quebrado a minha empresa e não ter cuidado dela como deveria, isso não define a Mari. Não é isso que vai me definir. Isso não vai tirar em nada o meu potencial, isso não vai tirar em nada os meus anos de dedicação e estudo, isso não vai tirar em nada os meus anos de trabalho dentro da minha cozinha, junto aos meus ex-funcionários, a tudo que eu aprendi, a tudo que eu dediquei. E hoje, gente, enquanto professora, eu faço questão de pegar na mão do meu aluno e fazer por ele aquilo que às vezes não fizeram por mim lá atrás. E de abrir os olhos de vocês para coisas que vocês nem imaginaram ainda que vai acontecer. Mas é justamente para prepará-los para a glória, né? Porque todos nós temos um nosso lugar ao sol. Todos nós. Agora, o que eu quero preparar vocês é para entender também que empreender na confeitaria é muito além de fazer o doce. Que eu desejo agora, olha, que chega aí, ó, para quem estiver ouvindo nesse momento. Eu desejo que você tenha coragem de enfrentar os seus bloqueios, que você tenha coragem de enfrentar os seus medos, que você tenha coragem de se superar diariamente. Ai, Mari, mas eu tenho vergonha de estar aqui falando no Instagram. Eu era uma pessoa tímida, tá?
Depois eu quero contar para vocês de uma outra situação muito maravilhosa que aconteceu na minha vida. Então eu era uma pessoa tímida, eu me sentia envergonhada de estar em determinados ambientes. Vocês têm noção que os principais cantores sertanejos que moram em Goiânia, eu fiz mesa de casamento, mesa de aniversário, batizado, e eu entrava nesses lugares, eu tinha vergonha de estar ali com eles. A sensação que eu tinha é que eu não era pertencente àquele meio. E as pessoas viviam me convidando para ir 0800 para show, para uma série de coisas. Sabe o que a Mari fazia naquela época? Eu pedia desculpa e inventava uma desculpa. Eu virava e falava o seguinte, eu falava, olha, eu tenho um compromisso, eu não vou poder ir. Eu não me achava merecedora de estar sentada na mesa com essas pessoas. Eu achava que elas eram um nível muito acima do meu e que quem sou eu na fila do pão para poder sentar ali ao lado delas e confraternizar com elas. Olha que louco isso, né? Olha o quão limitado nós somos e o quanto a gente se diminui, né? O quanto a gente se coloca por baixo e a gente esquece que todos nós somos imagem e semelhança de Deus e que todos nós somos merecedores de desfrutar de tudo que Ele criou pra gente, todos nós. Não é o fato da pessoa estar na mídia, ter sei lá quantos mil seguidores. Você que chegou hoje no meu Instagram, acho que você não sabe, né? Mas eu tinha um Instagram com 150 mil seguidores. Você acha que isso me trouxe glórias? Não, isso trouxe pessoas interessadas, interesseiras, pessoas que não entendiam o meu propósito e que muitas vezes queriam sugar o pouco de bom que tinha ali, entende? Então, cuidado, muito cuidado. Prometi que eu não ia chorar hoje, mas eu sei que essa mensagem ela era para chegar para as pessoas que estão aqui ao vivo, para as pessoas que vão assistir isso gravado, que eu vou deixar registrado. Então eu quero dizer para vocês nessa tarde, não se corrompam. Mantenham a fé e a essência e a pureza do coração de vocês. É isso que vai levar vocês cada vez mais longe. É isso que vai fazer com que vocês possam chegar cada vez mais longe. E eu não sei se vocês ainda querem ouvir, mas eu quero muito contar para vocês o que aconteceu comigo nesses últimos dias e que me fez estar aqui dando esse testemunho. E que me fez estar aqui rasgando meu coração e vivendo novamente uma Mari de verdade, né? Porque por vários momentos eu tinha vergonha de estar aqui no Instagram me mostrando, porque eu achava que eu não estava sendo 100% sincera com vocês, né? A Maria lá contava as notícias das histórias de glória, das viagens, de fazer doce para shake, de contratos internacionais. E a queda? E o fracasso? E a frustração? Será que era só essa vida de margarina, de comercial de margarina que eu tinha para passar? Não, no meu coração sempre queimava eu poder falar o que eu tô falando hoje, entende? E eu me senti uma fraude. Eu falava assim, gente, eu sou uma fraude, eu tô falando uma vida que não existe, mas só que entenda, a minha vida foi feita de picos e de vales, de glórias e de derrotas. Então, tanto a Mari que venceu, quanto a Mari que caiu e que hoje se reergueu, todas elas são parte de mim e eu preciso abraçá-las e aceitá-las e entender que isso é uma arma muito poderosa que Deus me deu para poder te instruir, para poder te motivar, para poder te incentivar. Então eu vejo a mensagem aí de vocês agora e fico muito feliz em poder estar aqui seguindo esse meu chamado, que é levantar mulheres. Vocês sabem, se vocês não sabem, eu comecei a trabalhar com doce para economizar no meu casamento e sair de uma depressão.
Então, a minha missão aqui na Terra é levantar mulheres através do meu testemunho de vida e mostrar para vocês que a gente é capaz, sim. A gente é capaz de feitos gloriosos, de feitos maravilhosos. Só que, acima de tudo, a gente tem que colocar o nosso coração na frente, nossa entrega a Deus. Eu não tô falando aqui de religião, não, gente. Eu tô falando aqui de um entendimento de que existe um Pai que olha por nós e que tá ali nos guiando. Então, é isso que tem que ser acima de todas as coisas, honrar a Deus acima de todas as coisas. E todo o resto lhe será possível. Essa é a real, tá? E aí, conta ou não conta essa parte, hein? Aconteceu comigo coisas sobrenaturais nos últimos dias. E até o fato de eu estar aqui hoje, em repouso, né, por conta do Covid. Meu filho, minha filha e meu esposo estão ali no outro lado da casa. E eu do lado de cá, né? Até isso é Deus me usando para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje falando sobre essa realidade. Olha só como são as coisas, né? Então eu tive esse acesso ao Pablo lá atrás e hoje todo mundo se rasga para querer ter acesso ao cara, porque o cara, tipo, estourou no Brasil inteiro, né? E eu tinha esse acesso direto. Mas eu, no final das contas, lembra que eu falei, né? Eu culpei o homem e esqueci que ele não tinha nada a ver. Eu coloquei parte do insucesso, parte do fracasso de ter quebrado a minha empresa lá atrás, eu coloquei nas costas dele sem que ele nem soubesse, né? E aí, olha que louco isso, né? Eu sou de Goiânia, fui passar o Natal em Goiânia, e aí chegando lá, a gente chegou lá dia 23, eu vi divulgando que ia ter um evento lá no Goiânia Arena. E vocês estão preparadas? Fala aí pra mim, vocês já querem encerrar a live ou vocês querem continuar? Se falar aí, pode continuar, porque isso eu ia fazer um tema de outra live. Mas se vocês tiverem, eu vou tentar contar a versão curta da história para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui hoje nessa tarde com vocês. Fala aí, eu quero, só para eu saber, né? Vai que eu tô querendo falar e ninguém quer ouvir. E aí, como é que vai ser? Vocês entenderem como Deus costura as coisas de uma forma assim muito louca na nossa vida, muito louca. Vamos lá então. Tô eu lá em Goiânia e vi o chamado. O evento se chamava o chamado, né? O chamado dos generais, tal. E eu perdi totalmente o contato com toda a equipe, com todo mundo. Mas eu senti dentro do meu coração, você precisa ir nesse evento. Você precisa ir lá. Você precisa acessar. Lembra que eu falei que a experiência que eu tive de contato com Deus mais maravilhosa da minha vida foi no evento junto com o Pablo em janeiro de 2019, antes do Pablo ser o Pablo que todo mundo conhece hoje? Pois é. E aí, quando eu vi aquela história, eu falei assim, gente, pera, vou falar a real pra vocês, hein? Tô rasgando meu coração. Quando eu abri, eu falei assim... eu não sei se eu vou ter dinheiro não, olha a escassez aí, né? Falei, não sei se eu vou ter dinheiro para comprar, para poder ir e tal. E eu queria ir para ficar no melhor lugar, né? Pagar o lugar mais caro, aquela coisa toda. Entendam, todos os eventos que tinha do Pablo em Goiânia, eu ia como convidada. Eu não pagava para estar lá. Ele me dava acesso direto. Fui em alguns dele como palestrante, fui em outros como convidada. Então, eu não precisava falar, né, que tinha ou não tinha dinheiro, enfim, ele sempre dava um jeito e me colocava nos lugares. E aí, nesse em específico, perdi contato com todo mundo, ele tinha mudado, eu também me mudei e ficou por isso mesmo. E o orgulho não me deixou bater na porta deles. O orgulho, tá? Porque nesse meio tempo, a Carol, eu em conversa com ela me passou o contato do Nésio na época e falou assim, vai atrás do Nésio e tal. E na época eu não entendi como sendo uma mão estendida, porque eu estava muito ferida, muito magoada, muito destruída emocionalmente. Eu não entendi que aquilo era uma oportunidade para mim. Ok. E eu veio muito forte, você precisa ir nesse evento. E eu já fui logo, né? Porque não vai ter como eu pagar o mais caro. E aí se for para ir no mais barato,
E aí logo em seguida veio assim, você não vai lá para escutar, você vai lá para servir. E eu, em outubro do ano passado, eu tive um momento de crise muito grande, muito interna, de situações que aconteceram e que eu fiquei botando em xeque se era esse caminho mesmo de dar aula de confeitaria que eu tinha que seguir, uma série de coisas. E me veio nessa época para eu assistir o filme O Quarto de Guerra. É um filme que era tido como evangélico, lembra, né? Eu era muito preconceituosa. Se falou alguém falar de Bíblia para mim, eu corria a metros de distância. E aí me veio muito claro isso, assiste O Quarto de Guerra. E lá eu entendi retomar essa intimidade com Deus e passei a ler a Bíblia todo santo dia, de lá para cá. Eu fui para Palmas visitar meu pai, eu carreguei a Bíblia dentro da mala. Eu fui para São Paulo participar de um evento, eu carreguei a Bíblia dentro da mala. Eu fui para Goiânia, eu levei comigo. Eu falei, meu Deus, eu tô me tornando a pessoa que eu mais temia do mundo. A louca que carrega uma Bíblia para cima e para baixo e que quer falar de Deus com as pessoas. E isso aconteceu, isso muito recente agora. E aí, lá em Goiânia, então, vendo esse meu rompante de escassez, de não vou ter dinheiro para pagar uma Scari agora, e aí me veio aquela voz, né? Você vai para trabalhar, você vai para servir, você não vai para ficar sentada no melhor lugar. E aí eu resolvi mandar um alô para uma colega minha, uma amiga minha, a Araceli, que eu me conectei lá naquela época, ainda quando eu e Pablo morávamos em Goiânia, e eu falei, Ara, você vai pro evento? Ela, eu comprei, olha isso, eu comprei, mas eu não sei se vou. Olha meu pensamento ainda escasso. Eu falei, nossa, eu aqui querendo ter condição de comprar, ela comprou, não sabe se vai, né? E aí ela falou, eu tô conversando com o fulano aqui que tá cuidando do staff. Na hora eu entendi o recado. Falei, e tá precisando de gente para trabalhar? Ela falou, nossa, demais, porque entre Natal e Ano Novo, muita gente viajou e a gente não tá conseguindo achar pessoas para trabalhar. Eu falei, pois então você encontrou a pessoa certa, bora trabalhar. E, gente, para trabalhar no evento você tinha que pagar, tá? Não era 0,800 não. Para ser um trabalhador, você também tinha que comprar esse acesso. E assim eu fiz, meu coração sentiu que tinha que fazer e eu fiz. E detalhe, antes de fazer ainda fiquei me questionando, a pessoa que mais me apoia em tudo, olha, vai abrindo seu olho aí para você ver quando as coisas têm que acontecer como elas acontecem de fato. Eu sempre peço orientação para o Renato, meu marido, meu parceiro em tudo. E quando eu cheguei nele e falei, Renato, eu tô sentindo no meu coração que é para eu trabalhar, que é para eu ficar aqui nesse evento, o Renato falou assim, Mari, faz o que seu coração mandar. Dessa vez eu não vou te instigar a ficar e nem o contrário. Mas sabe por que disso? Lá atrás, quando a empresa quebrou, e eu falei para vocês, né, o motivo pelo qual e tudo mais, o Rê ficou muito preocupado porque eu caí num buraco muito fundo e foi difícil me tirar desse buraco. E ele começou a ficar com medo de eu estar deslumbrada de novo com ideias de crescimento e eu me conectar de novo, depositando a minha fé em pessoas e não em Deus, né? Então ele falou, olha, você sabe qual é a minha opinião sobre, faça o que você achar melhor, ou seja, ele não me apoiou em ficar. Então aquilo gerou uma dúvida e uma angústia muito grande. Segundo, Antonella estava adoentada há 20 dias, a gente já tinha levado ela em 3 médicos diferentes, com uma tosse, com uma gripe, um sintoma de gripe, fez teste Covid, deu negativo, uma série de coisas, a Antonella estava mal, a gente viajou com ela já mal. E a nossa viagem está marcada para voltar no dia 28, o evento ia acontecer dia 29. Então pensa comigo, marido não apoiou, minha filha de menos de 2 anos doente, e eu com aquele sentimento de você precisa ficar. E eles iam vir embora, e eu ia ficar só para trabalhar no evento. E eu pensei, Mariana, você tá mesmo muito louca, né, filha? O que você vai fazer? Você vai trabalhar, você não vai ter acesso às coisas, às pessoas, você vai fazer o quê? E aí, gente, eu resolvi ficar. No dia 26 à noite foi quando eu comprei o meu convite lá para poder trabalhar no evento, resolvi ficar.
Quando foi no dia 27 de manhã, a gente teve uma primeira reunião e só tinha ali umas 30 pessoas do staff. E lá teve um agir de Deus tão maravilhoso que assim, eu não sei nem explicar para vocês em palavras, sabe? Foi ali aonde eu caí a ficha e entendi o porquê que eu tinha escutado esse chamado. E lá mesmo, nesse dia, a gente lá, foi uma reunião, que não era bem uma reunião, foi mais um momento de oração. Ela durou das 8 da manhã ao meio-dia, e aí o Pablo, né, estava lá, e ele me viu, e ele ficou muito feliz em ter me visto ali. E ele pegou e ainda falou, ele falou, Mari, você aqui, né, que bom. Então ele recobrou ali aquele momento que a gente viveu juntos, foi coisa muito rápida, mas eu entendi que algo muito maior estava para acontecer ali. E ele falou com essas palavras, ele falou, olha, eu sinto no meu coração que as pessoas que estão aqui hoje, elas vão ser usadas pelo reino, em nome do Pai, para poder alcançar várias outras milhares de pessoas que estão precisando receber a cura através daquilo que vocês têm para oferecer. E a partir de hoje, eu quero que vocês nunca mais calem a boca de vocês, eu quero que vocês nunca mais escondam ou fechem a boca, ou que vocês possam ser, então, um rio de água viva, né? Que vocês deixem transbordar essa verdade, porque eu sei que vocês vão ser usados, não é só no dia do evento, não, vocês vão ser usados de agora para todo sempre, porque algo fez com que vocês estivessem aqui hoje. E ele ainda comentou assim, ele falou, olha, no dia do evento eu já vi que muita coisa vai acontecer. Pode ser que acabe água, pode ser que acabe energia, pode ser que caia alguma coisa, pode ser que tenha algum problema, mas eu consigo ver isso aqui lotado. Eu consigo sentir no meu coração que isso aqui foi um propósito de Deus na vida das pessoas que eram para estar aqui nesse momento. E vocês estão aqui trabalhando não é por acaso, não. É porque era para ser. Isso foi no dia 27. Eu saí de lá extasiada com essa fala dele. Eu falei, é isso mesmo. Chegou o meu momento de servir. Chegou o meu momento de falar, eis-me aqui. E de estender a mão para as pessoas que estão passando ou já passaram por alguma dificuldade que eu também já passei e que eu posso servir de luz, né, para que vocês possam continuar buscando serem prósperos, serem realizados através da confeitaria. E aí, gente, não parou por aí não, tá? Quando foi no dia 28, minha mãe, minha mãe que está diagnosticada também com Covid, ela passou muito mal e tinha uma outra reunião lá no Goiânia Arena e essa reunião era para poder definir quem ia ficar em qual equipe, né, de trabalho. Então vai escutando, gente, olha o agir por trás de tudo. Resultado, essa reunião eu acabei perdendo porque minha mãe passou muito mal, eu não tinha com quem deixar a Antonella. Era uma reunião que aconteceu às 4 da tarde, eu não consegui chegar a tempo. Quando eu cheguei lá no estádio, no ginásio, já era 6:30 da tarde, já estavam com todas as portas fechadas. E aí eu tentava entrar no lugar e aí as pessoas falaram assim, você tá em qual equipe? E eu, gente, não tô em equipe nenhuma, eu cheguei atrasada na reunião, mas eu quero entrar em alguma equipe. E eles, não, você não vai entrar, só vai entrar quem tiver na equipe XYZ. E eu não tinha me alocado em nenhuma equipe de trabalho, né? Gente, eu estava do lado de fora do estádio, eu fiquei lá de 6:30 até umas 8:30 da noite, quase 9 da noite. Eu comecei a chorar, pensei assim, eu sou muito louca. Meu marido tá indo embora amanhã com a minha filha tá doente, minha mãe está doente, eu estou aqui servindo o que eu acho que eu tenho que servir, porque até então não tinha ficado muito claro na minha cabeça, só senti queimar no meu coração que Deus tinha me botado ali naquele dia, naquele momento, daquela forma. E eu pensei em ir embora várias vezes, e aí me peguei fazendo uma oração lá no meio, falei, não, se eu tô aqui em nome de Deus, vai ser para isso que eu vou ser direcionada. Rezei, orei, enfim, e resultado, saí de lá sem equipe nenhuma, tá? Saí de lá sem função. Falei, mas tudo bem. E aí eles falaram, olha, a gente precisa que vocês voltem 5 da manhã para começar os trabalhos na quarta-feira, dia 29, 5 da manhã. E lá foi Mariana embora, né, para casa da minha mãe. Nesse dia, uma coisa muito rara de acontecer, aconteceu, ó, tô abrindo até isso aqui para vocês verem o quão verdadeira é essa fala.
Eu e o Renato, a gente meio que se desentendeu. Eu acho que em 10 anos de casamento, a gente pode contar na mão dos dedos as vezes que a gente se desentendeu, porque eu acho que nem ele estava entendendo o poder desse agir, dessa minha loucura de estar lá servindo e ao mesmo tempo não, né, não saber o que me aguardava. E aí eu fui dormir desentendida com o Renato, a gente não discutiu nem nada, mas com aquele sentimento assim de que não estava legal. Fui dormir às 2 da manhã. Eu acordei às 4, dormi das 2 às 4. E 5 da manhã eu estava na porta do Goiânia Arena. E antes de entrar, como eu estava muito machucada e muito perdida, eu peguei e coloquei, né, um louvor. Eu amo ouvir as músicas de louvor quando eu preciso me acalmar. E aí eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, Senhor, é o seguinte, meu marido tá indo embora com a minha filha, eles estão indo embora para minha casa, eu tô ficando sem saber nem por que eu tô ficando, eu nem equipe de trabalho eu tenho, mas que o Senhor faça o que tiver que ser feito. Se eu tiver que limpar o chão, ou sei lá o que eu tiver que fazer, eis-me aqui, eu tô aqui para te servir. Eu não tô aqui para servir Pablo Marçal, eu não estou aqui para servir homens, eu estou aqui para servir a Deus. E o Senhor me chamou para estar aqui hoje. Então, acalma meu coração e me mostra aonde eu tenho que estar, porque é lá que eu estarei. E assim, gente, eu fiz. Quando eu cheguei 5 horas da manhã lá na porta do ginásio, nós éramos mais de 150 staffs. Desses 150 staffs, só tinha uns 20 a 30 chegado às 5 da manhã, eu era uma delas. Quando chegamos, aí só tinha essas primeiras pessoas, né, os trabalhadores ali da última hora, e aí aconteceu a seguinte situação. A Priscila, uma das organizadoras, ela falou, é o seguinte, gente, eu preciso de 8 pessoas para limpar os banheiros, e eu quero saber quem topa. Lembra da minha oração, né, dentro do carro? Senhor, que seja para limpar chão, para fazer qualquer coisa, eu tô aqui para te servir. Eu fui a primeira a levantar a mão, eu falei, pode contar comigo, eu vou limpar os banheiros. E eu fui. E eu fui agradecendo pela oportunidade. E eu fui sem orgulho nenhum, sem glória nenhuma de, a Mari que ia para os eventos do Pablo como convidada, sentava nos melhores lugares e estava ali agora limpando o chão do banheiro, né, desentupindo privada, limpando coisas. E eu fui. E foi muito maravilhoso, porque aí naquele processo ali, eu com outras pessoas já catei, já desenrolei, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca aguentei ficar parada assistindo as coisas, eu tinha sempre que me sentir parte do processo. Essa sou eu, sempre fui muito acelerada. Então, a única coisa que eu me via assim, ó, era só assim, ó, você não vai ficar parada num lugar, você precisa se movimentar, você precisa estar num lugar onde você vai se mover. E ali eu fui 5 da manhã junto com essas outras pessoas para limpar os banheiros e tarará, porque o pessoal da equipe de limpeza mesmo só ia chegar mais tarde e não ia dar tempo de limpar o restante das coisas, colocar papel higiênico, essas coisas, jogar desinfetante, deixar o banheiro pronto para os convidados. Eram 15 mil pessoas, na verdade estourou a capacidade, foi 16 mil pessoas recebidas lá naquele dia. E aí, povo, vou contando aí o que aconteceu, não tá nem perto aí da história. Feito isso, aí chegou uma hora onde essa função tinha acabado, e aí eles começaram a distribuir as tarefas onde você ia do começo ao fim do evento ficar parado naquela posição. Tipo assim, você vai ficar no setor que vai ver pulseirinha vermelha. Então você vai ficar da hora que começa à hora que acaba no setor da pulseirinha vermelha. E como ainda eram poucas pessoas que tinham chegado, eles começaram a dividir as funções, inclusive era o Nésio que estava dividindo as funções, faltou gente, aí ele pegou e falou, você vai ficar aqui, você, fica aqui, você aqui. E naquela hora, no meu coração, eu senti assim, ó, não é pra você ficar aqui, não é aqui seu lugar. Só que como que eu vou falar isso, gente? Eu, que morria de vergonha de encarar as pessoas, de pedir favor, eu, super orgulhosa que era, né? Que era, porque eu não sou mais. Tinha medo de pedir favor para as pessoas, porque a gente acha que, na verdade, a gente se coloca de coitado no quesito pedir favor, só que nada mais é do que um orgulho disfarçado.
Quando eu vi que eu ia ficar num lugar, que eu ia ficar parada do começo ao fim, e no meu coração falava assim, não é aqui que é seu lugar, foi ali que Deus me usou para me destravar de um bloqueio que por anos eu tive, que era de acessar as pessoas. Por anos, lembra que eu falei, né? Fiz casamento de Rafa Kalimann, Rodolfo, fiz todas as festas dos filhos de Jorge, do Jorge Mateus, tudo que você puder imaginar. Tava ali no meio dessas pessoas, mas eu tinha vergonha de estar com elas. Então eu só ia, arrumava os doces, virava as costas e ia embora e não tinha coragem de abrir a boca para dialogar com essas pessoas, porque eu não me achava pertencente a esse meio. Essa era a Mari. E quando eu vi isso acontecer, de eu ficar lá num setor que não era aquilo, eu criei coragem, eu não sei de onde, né? Mas aí hoje eu sei que foi Deus que me usou para falar assim, vai minha filha, chega de vitimismo, chega de se achar inferior às outras pessoas. E eu saí indo atrás dos organizadores do evento. Eu chegava e falava assim, oi fulano, tudo bem? Você não me conhece, mas é o seguinte, você não tem uma função aí que eu possa andar? Eu não me importo se você me colocar para rodar esse ginásio andando, mas eu não me vejo parada, porque realmente eu não me via parada, eu tinha uma visão minha trabalhando, correndo para cima e para baixo. Essa era a real. E sabe o que eles falavam para mim? Não tem. Não tem como escolher serviço aqui, filha. É o que tem, é o que tem. E foram várias portas fechadas. Eu cheguei em 3 diferentes. Várias portas fechadas. E qual foi a mensagem que Deus quis trazer para mim naquele momento? Você não precisa depender deles, mas ao mesmo tempo você também não vai se rebelar, né? E aí o que eu fiz? Eu falei, então, eu vou ficar aqui na frente recepcionando essa galera e Deus vai me mostrar o que eu vou fazer aqui. E eu comecei a recepcionar o pessoal lá na frente, e desenrolada, e conversando, e bem-vindo, e boa tarde, não sei o quê, e bom dia, né, que era bom dia. Chegou uma pessoa que virou pra mim e falou assim, nossa, eu sou staff, eu só consegui chegar agora. É Shirley o nome dela, não vou esquecer. Eu só consegui chegar agora, o que é pra eu fazer? Na hora Deus falou assim, você vai catar essa mulher e vai levar pro buraco que você acabou de deixar, porque até então eu tinha sido alocada para trabalhar num setor e eu tinha abandonado o setor. Eu falei, Shirley, meu amor, vem cá que eu tenho o lugar que tá te esperando pra você ficar. Vamos lá comigo. Catei a Shirley, levei ela lá pros meninos, falei, gente, ó, a Shirley vai ficar aqui no meu lugar, gente, olha o que eu fiz. Falei, a Shirley vai ficar no meu lugar porque eu tenho um chamado para ficar ali em outra área e a gente se vê. E olha o que eu fiz, gente, eu tive coragem, tá? De encontro, né, as pessoas que tinham me botado em determinada área. Tô contando isso pra vocês, vocês vão entender daqui a pouco o que aconteceu. Porque aí fiz isso, fiz essa manobra, não deixei descoberto, lógico, não fui irresponsável e imprudente, coloquei uma pessoa que estava disposta a estar ali naquele local e fui ali recebendo essas pessoas e começou a aparecer um monte de problema e eu comecei a ir resolver esses problemas. E passado um tempo, um dos organizadores falou, gente, eu preciso agora de 14 pessoas para poder ir nos banheiros e ficar nos banheiros do começo ao fim. Aí lá veio de novo a história do banheiro, pá! Né? Eu que tinha limpado o banheiro 5 horas da manhã, eu falei, meu Deus, lá vai a Mari pro banheiro. Só que o que eu fiz nesse momento, gente? Eu tomei rédea da minha vida. Eu tomei as rédeas do negócio, eu não me deixei levar somente, eu sabia que tinha um chamado, eu ativei ali a minha sensibilidade para escutar o que Deus estava querendo falar para mim. E eu peguei e falei, eu organizo para você a equipe do banheiro. Pode deixar que eu vou arrumar essas pessoas, eu vou colocá-las aonde elas têm que ficar e eu vou supervisionar essas pessoas. Você entendeu? No final das contas, eu virei coordenadora da área de banheiros. E aí, o que aconteceu? Eu falo que ter trabalhado no banheiro me abriu portas que vocês não estão entendendo. Porque eu falei, gente, como eu já limpei os banheiros aqui hoje cedo, eu já sei onde fica cada um deles e o que é que tá faltando. Então, me põe lá, eu vou coordenar esse banheiro e vou arrumar uma equipe para ficar lá. E assim eu fiz. Arrumei pessoas dispostas para poder ficar no banheiro e eu peguei o contato de cada uma delas, eu falei, eu vou fazer esse negócio aqui funcionar, porque não vai dar pra gente ficar se comunicando, como que a gente vai fazer? E nesse meio tempo, eu já conheci a supervisora, a coordenadora da limpeza do local, porque a nossa função, enquanto trabalhadora no staff do banheiro, não era necessariamente limpar vaso e tal, tinha uma equipe
preparada para isso, mas era comunicar essa equipe. Era poder avisar, ó, tá faltando papel, tá faltando detergente, ou sabão, enfim. E aí eu tive essa proatividade, né, com meu espírito de liderança, fui lá, catei o telefone de celular de cada uma das meninas, falei, gente, é o seguinte, vou coordenar vocês agora, qualquer problema que vocês tiverem, vocês vão me conectar, vocês vão me mandar e eu vou resolver o problema de vocês. E foi assim que a gente fez. Vocês não estão entendendo o regaço que a gente aprontou, porque daí ficou organizado o processo. Aí, quando faltava papel higiênico em sei lá qual lugar, os meninos já me mandavam mensagem, banheiro tal, andar superior, não sei o quê. E eu ia na coordenação, pegava os negócios e distribuía. Eu andei igual uma condenada naquele evento, gente. Eu andei igual, sei lá. Aí, olha só, vai vendo agora o agir de Deus nas coisas. Quando foi umas 11 da manhã, tava uma zona, um caos, porque quando eu chegava nas pessoas e falava que eu tava precisando de pessoas para trabalhar no banheiro, o que elas falavam? Não, não quero. Não, não quero. Tipo, o banheiro é menos, né? E aí eu cheguei nos meninos, os organizadores, falei, vou precisar da ajuda de vocês, porque as pessoas não estão querendo ir para as funções, a gente precisa dos staffs e eles não estão querendo obedecer. Então, como eu não tenho nenhum cargo, né, de liderança aqui dentro, ninguém vai ouvir o que eu tenho para dizer. Será que dá para vocês mandar essas pessoas ficarem nos devidos lugares porque elas não estão me ouvindo? E aí nisso parou-se, fez uma reunião geral, por quê? As pessoas tinham comprado pulseira para ser staff e não queriam trabalhar. Gente, a pessoa comprou a pulseira para ser staff e não queria trabalhar. E quando a gente chamava para trabalhar, fingia que não era com ela. Isso aconteceu, então a gente estava com poucas pessoas num ginásio com 16 mil pessoas, lotado, transbordando gente. Resultado, paramos todos os staffs e aí os meninos pegaram e falaram que ia precisar de mais gente para ajudar nos banheiros e tarará. E eu levantei minha mão, falei que já estava fazendo uma função ali por conta própria, né? E eles, então, ótimo, a partir de agora você é coordenadora do banheiro, você vai cuidar de tudo isso e vamos lá. Resultado. Tô eu lá, né, já era quase meio-dia, correndo, e essa moça que é a coordenadora, a Val, que foi uma super querida, aí a Val virou pra mim e falou assim, olha Mari, eu não sei se a galera tá trabalhando não, mas você, meu Deus. Aquilo deu até um quentinho no coração, e nessa hora ela virou pra mim e falou assim, o que você vai almoçar? Gente, eu não tinha nem pensado em almoço, em nada, porque realmente tava muita loucura. E eu falei assim, Val, não fui atrás disso ainda não, menina, não sei nem que horas que eu vou conseguir parar pra comer alguma coisa hoje, tão louco que tá isso aqui. Aí ela virou pra mim e falou assim, posso te fazer uma coisa? Se você não se importar, eu vou separar uma marmita ali pra você, porque aí você vem almoçar com a gente, você tá ajudando a gente tanto. Pois é. E aí eu falei, sério? Na hora eu fui, já dei um abraço nela, que eu sou daquelas, né? Empolgada, como que? Já abracei a Val, falei, nossa Val, obrigada por ter lembrado de mim. E vou vir aqui almoçar com vocês com todo o amor e carinho do mundo e muito obrigada. E era Deus ali mostrando pra mim que quando a gente faz as coisas sem desejar nada em troca, a gente acaba recebendo de tantos lugares que a gente nem imagina. E eu que tava ali 5 horas da manhã levantando minha mão para ir lavar banheiro, não tava nem imaginando o que Deus estava reservando pro final do dia. E aí, no meio dessa história toda, só consegui parar para almoçar umas 2h30 e teve uma hora que começou a surgir os problemas. E aonde eram os problemas? No banheiro. E quem que tinha que resolver os problemas? A Mari. E aí teve uma hora lá que aconteceu um problema na área VIP, que era a área só de convidados, que inclusive nós, staffs, não tínhamos acesso, tá? Só pra você saber. Que era a área onde ia ficar o camarote, o camarim do Pablo, da família e dos convidados, pastores tinham ido, aquela coisa toda. E aí a Val falou, Mari, eu preciso de uma ajuda e é só você que vai poder me ajudar. Eu preciso que você socorre um problema que teve lá no banheiro do camarim, justo no banheiro do Pablo. E eu preciso que você vá lá resolver pra mim. Eu tinha começado a trabalhar no banheiro, né? Aí depois eu era coordenador de banheiro. Aí depois eu já tava tendo acesso a lugares que muita gente não teve acesso. E lá tava a Mari resolvendo os BO de banheiro. Inclusive teve cano de estourar, jorrar esgoto lá, um monte de coisa aconteceu de problema e eu tava lá o quê? Sendo útil e servindo. E lá, gente, eu fiz conexão com um monte de gente que vocês não estão imaginando. Com um monte de gente. Eu me reconectei com várias pessoas. Inclusive, estando lá nessa função de ajuda,
Uma hora eu tava lá no camarim, e aí quem eu encontro? A Carol, esposa do Pablo. E ela me deu um abraço tão maravilhoso. Ela, Mari, o que você tá fazendo aqui? Meu Deus, que alegria te ver e tá. Então, gente, comecei a enxergar a Mari que eu sou em essência, né? Porque por algum tempo ela tinha se perdido no meio do processo. E eu tô te contando toda essa história aqui. Muitas outras coisas aconteceram, mas é para te dizer que quando a gente está disposta a seguir o nosso chamado, a ter essa sensibilidade, de ter esse acesso, de acalmar nosso coração e escutar o que Deus tem para nos falar e de tentar enxergar o que Ele está querendo nos mostrar, sem pensar em glória, sem pensar em méritos, sem pensar em nada que não seja, simplesmente servir, que foi o que eu me dispus a fazer, né? Foi o que o meu coração quebrantado falou, vai lá, Mari, serve, você vai ser útil, você precisa ajudar. E lá eu fiz conexões assim, com várias pessoas que eu achei que eu nunca ia ter acesso na vida. Mas dessa vez eu não desperdicei, porque eu falei, Senhor, eu já cheguei a ser convidada para tantos eventos com pessoas importantes, para sentar na mesa de pessoas super, ultra, mega milionárias, importantes, e que eu não me sentia ali capaz de estar ali com eles, e eu entrava muda, saía calada. Em alguns momentos as pessoas até achavam que eu era metida, né? Que eu era nariz em pé, porque eu não conversava, eu não abria a boca, eu tinha vergonha, timidez mesmo, de me posicionar no mesmo nível que elas e mostrar que eu também tinha um nível de intelecto ali que podia conversar de igual para igual, porque nós somos iguais. E eu falei, Senhor, meu marido foi embora com a minha filha doente, minha mãe tá acamada, eu tô aqui trabalhando, porque até então a gente não sabia que minha mãe tava com Covid, detalhe, tá? Senão eu não teria ido pro evento também, não poderia ter ido, né? E eu falei, eu tô aqui por algum propósito, então eu vou abrir essa minha boca. Eu vou largar de ser essa pessoa orgulhosa, tímida, que tem medo de acessar os outros e vou usar minha boca para o que tiver que ser usado. E vou falar o que está dentro do meu coração e vou acessar essas pessoas. E aí, presta atenção, última parte da história. Eu tinha comprado uma passagem para ir embora 9h30 da noite de ônibus e o evento tecnicamente acabaria às 8. Deu 6 horas da tarde, começou uma angústia no meu coração. Você não pode ir embora agora, você não pode ir embora agora, você não pode ir embora agora. Eu falei, e agora, né? Falei, vou fazer como, gente? Não tinha passagem para o dia seguinte. Tava tudo esgotado. E aí, como eu vi que de fato eu estava sendo útil ali para o evento e estava resolvendo muita coisa para muita gente, eu tive coragem de ir nos meninos que organizam, no Frantinelli, inclusive, foi um querido. Falei, Fran, seguinte, tô coordenando os banheiros, mas eu tenho que ir embora, meu voo, meu ônibus é daqui a pouco, mas, cara, se quiser eu fico até o final do evento, tô aqui faca na caveira, tô aqui pra servir, mas eu preciso de uma carona pra ir embora. Olha que dia que eu ia ter coragem. Gente, minha cara queimou assim, ó. Eu pedindo carona pra ir embora de um evento que estava acontecendo em Goiânia. Eu precisava voltar pra minha cidade no dia seguinte pra rever minha família, porque até então, o dia seguinte era 30, já era quase véspera ali de ano novo. E eu peguei, cheguei nele, tive coragem e falei, é o seguinte, eu tô vendo que meu serviço está sendo útil aqui, se você quiser que eu continue, eu sou toda à disposição e só precisa arrumar uma carona. E aí, gente, começou Deus e todo mundo correr atrás de uma carona para mim. E começou a me conectar com participante da La Casa Digital, de mais um monte de gente, não sei o que, não sei o que. Nesse meio tempo, quem me viu lá no evento? Eu tô aqui resolvendo um problema no celular, no WhatsApp, cabeça baixa. Aí falei, nossa, um problema de papel higiênico. Meu Deus, deixa eu ir lá no banheiro tal resolver. No que eu tô ali, problema de papel higiênico, uma mão para aqui no meu ombro, assim. Mari, e aí, garota? Você por aqui? Que bom te ver. Quando eu olho, o Pablo. Aí eu falei, porra, que legal, ele viu que eu tô aqui, ele viu que eu tô servindo. Que bacana, né? Houve essa conexão. E poucos minutos antes eu tinha trocado altas ideias com a Carol, e a Carol me falando, perguntando da minha vida, de como é que tava. E beleza.
Passa um pouco, né, depois ali das 8, aí resultado, conseguiram uma carona pra Mari, então eu pude ficar lá, coração em paz, sabendo que eu ia voltar. Gente, eu nunca peguei carona, tá? Só pra você saber. Nunca tinha pegado carona de viagem com alguém que eu não conhecesse. E aí eu me permiti viver esse momento, sabe? Quando eu falei, bom, se a pessoa veio para servir no evento também, né, aquelas, né, terrorista, tipo, se a pessoa veio para servir no evento, não é possível que ela vai fazer alguma coisa errada comigo, né? Então, e Deus me colocou num carro com duas pessoas tão maravilhosas, o Ricardo e a Carla, um casal que eu amei ter me conectado, eles são aqui de perto da minha cidade, eu moro em Bebedouro, eles são de Luiz Antônio, e eles me cederam essa vaga no carro deles, e a gente veio de lá aqui, falando sobre o agir de Deus nas nossas vidas, entendendo esse mover, entendendo esse chamado, entendendo tudo isso. E só para concluir toda essa história que eu tô contando para vocês, eu estava totalmente, né, quebrada, fragilizada, aquela coisa toda. Desde quando a minha empresa quebrou, eu achei que eu tivesse quebrado junto com ela e que eu não era capaz de fazer feitos grandiosos como eu já fiz no passado. E aí, nesse dia, né, no dia 29, no fatídico dia 29, eu já não estava, já estava ali no momento que tinha estourado meu tempo, né, de ir embora, mas que aí eu tinha arrumado a minha carona. Lembra que eu falei que eu senti uma voz, né, que era para eu ficar. E aí a Leandra, uma maravilhosa, Leandra, esposa do Otávio, a Leandra chega em mim, escuta essa, né? A Leandra chega em mim, vocês vão entender agora o porquê que nós estamos aqui hoje, nessa tarde, falando sobre Deus e falando sobre toda essa experiência. A Leandra chegou em mim e falou assim, Mari, não, primeiro ela chegou assim, você é quem eu tô achando que você é? Aí eu dei uma risada assim, sem graça. Aí minha amiga que estava do lado falou assim, é ela. E isso tudo aconteceu lá na área VIP, que eu somente tive acesso depois que eu tomei frente para cuidar dos banheiros que ninguém queria. E depois eu comecei a ficar só na área VIP lá e cuidando dos BOs, certo? Aí a Leandra falou assim, desde a hora que você chegou aqui em cima, eu tô te olhando e eu te conheço em algum lugar. Você é? Aí minha amiga, é ela sim. Eu falei, tá, quem você acha que é ela? A Mari, da Mari Gourmet. Ela olhou pra mim com um olhar de admiração. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei, então você tá falando com a pessoa certa. Ela, Mari, meu Deus, eu sou sua fã. Nossa, não acredito que você tá aqui, menina, mas eu fiquei sabendo que você mudou e tá. E eu te acompanho desde suas viagens pra Dubai, de não sei pra onde. Eu sou sua fã. Ali eu tinha uma fã me encontrando, mas o que eu quero dizer para vocês é que não era porque era uma fã, e sim porque quando ela me descreveu, ela descreveu toda a minha glória, que é o que a Mari só passava aqui, né? Em nenhum momento tinha as quedas. Naquele momento eu senti isso que eu tô sentindo aqui agora. A Mari é sim todas essas glórias, mas ela também teve fracassos no caminho. E as pessoas, se elas forem para te olhar com admiração ou não, que seja para te conhecer por inteiro e não somente fragmentos do que você é, porque vai ser justamente esse inteiro que vai conectar seu coração naquelas pessoas que estão precisando de uma mão estendida. Então, pare de se esconder. Pare de se sentir inferior e de achar que a sua história de derrota vai fazer com que as pessoas se afastem de você. Eu sei que muita gente, a vida foi limpando da minha vida, Deus foi limpando a minha vida, quando a gente estava lá, ó, embaixo. Mas eu sei que muitas outras que vão ver isso aqui, ou sei lá, ou que vão me ver falando a versão bem mais resumida do que eu tô falando aqui tudo hoje, que hoje aqui eu tirei o dia para rasgar meu coração mesmo com vocês, e obrigada por terem ficado aqui até o final. Eu sei que muitas pessoas vão se conectar pelo que eu sou de verdade em essência, não só o que eu escolhi mostrar no Instagram porque ficava mais bonitinho de contar, você entende? Quando a gente vai falar em lançamentos de curso, as pessoas falam assim, mas história triste não vende, o que vende é glória. Mas espera, eu não sou feita só de glórias e de sucesso.
Eu sou um conjunto de coisas que me trouxe até aqui. E não é o fato de ter quebrado a minha empresa que isso vai diminuir tudo que eu sou em essência. Vocês entendem? E agora eu vou chorar, né? Porque com as mensagens de vocês, uma querida, abençoada, chamada Juliana, que tá aqui. Obrigada, Ju. A sua mão estendida para mim foi tudo. Parte do que a Mari tá vivendo hoje é graças a Ju e essa empresa maravilhosa chamada Barrica Lebô, que me acolheu e que eu não tenho nem palavras para descrever. E eu queria muito contar para vocês tudo isso, porque a cada vez que eu conto a minha história, na verdade, de como ela é, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais forte e eu me sinto ainda mais capaz de te ajudar. Porque eu sei que muitas de vocês sofrem caladas, muitas de vocês passam por momentos de duvidar da sua fé, muitas de vocês quebram suas empresas, muitas de vocês passam dificuldades internas aí dentro de casa e vocês têm medo de falar, porque a gente foi criada para falar só coisa boa, parece, né? Só que os nossos vales, né? Eles não nos definem, eles vão nos lapidar para que a gente possa ressurgir ainda mais forte, para que a gente possa ressurgir com uma bagagem, com uma roupagem mais preparada para as próximas batalhas. Então, hoje eu venho aqui, ó, muito feliz e abençoada. Todo mundo mandou assim: ai, Mari, fica firme, fica forte por conta do Covid. Gente, de verdade. Eu falo que Deus me abençoou de ter pego essa doença no momento que eu já estou vacinada e que, querendo ou não, os sintomas são menores, apesar de eu ter passado baixa em uns dias. Mas eu tirei esse momento porque Deus me permitiu que eu tivesse uma pausa para ter ali uma intimidade maior com Ele. Então eu tirei esse momento para poder refletir sobre tudo que estava precisando ser mudado na minha vida e o quanto eu poderia colaborar com a vida de vocês, mostrando a superação por trás do que aconteceu de ruim. Porque que esse um detalhe não define a pessoa que você é. Que essa queda que você teve no decorrer da sua vida não te paralise, não te faça se sentir incapaz. Que esse deslize que aconteceu não te diminua frente a tudo que você é. Nós somos imagem e semelhança de Deus e que essa mensagem possa acompanhar cada uma de vocês no dia a dia de vocês. Se todo mundo te virar as costas, nunca esqueça que Deus vai ser aquela única pessoa que não vai te desamparar. Não espere, não faça como eu, que precisei ser Tomé para poder acreditar em coisas que vêm do alto. Não seja como eu, que fechei várias portas na minha vida achando que não era Deus que estava falando comigo, porque a gente fica pedindo prova, né? E às vezes ele tá lá, ó, falando dentro do nosso coração de uma forma tão sutil e tão maravilhosa que a gente não consegue ter a sensibilidade para escutar. Cada um de nós somos capazes de desfrutar de tudo que Deus colocou na terra, porque Ele criou tudo isso para o nosso desfrute. Mas somente Deus conhece o coração de cada um da gente e Ele sabe. Ele sabe quem é de verdade, Ele sabe quem é de mentira. E eu peço desculpas a vocês, mas eu sei que na verdade eu não tinha nem que pedir desculpas. Eu peço desculpas por eu ter demorado a enxergar tudo isso. Mas não é porque eu fingi ser uma Mari que eu não sou. 80% do que eu passava aqui já era verdade. 20% eu tinha vergonha de falar. E esse momento passou. E esse momento ficou lá atrás, porque é justamente esses 20% que eu tinha vergonha de falar é que vai levantar as mulheres que estão hoje não se sentindo capazes,
se sentindo frustradas, querendo ter um norte na vida e que passando por um processo de depressão ou não. E eu quero dizer para vocês, contem comigo. Eu quero ser luz na vida de vocês através do que eu já vivi. Eu quero poder ajudar cada uma de vocês a encontrar o caminho através da confeitaria, tá? E eu falo isso de coração aberto, não precisa ser minha aluna não, é só se conectar aqui no meu Instagram, é só me mandar uma mensagem inbox. Vocês me fazem tão bem quando vocês fazem isso, porque eu sinto que eu posso ser útil de alguma forma. Quando eu falo isso não é para vender curso não, vender curso é o que me sustenta hoje, mas não é isso que me define, entende? Então, muito obrigada a cada uma de vocês por permitir que eu pudesse dar voz àquilo que eu precisava colocar para fora. Eu tô aqui recebendo a mensaginha de vocês e vou ler com todo carinho aqui cada uma delas. As quedas fazem parte do caminho e são elas que vão construindo a pessoa que a gente é. E contem comigo para poder ser aquela mão estendida que vai te ajudar a levantar de onde você está hoje. Se você está pensando em recomeçar do zero, se você está pensando em desistir, consulta seu coração, peça a Deus sabedoria para entender qual é seu propósito. E eu posso te dizer mais uma vez que mesmo caindo, quantas vezes, todas as vezes que eu consultei meu coração, eu sempre tinha a resposta. Você está aqui para transmitir o seu amor pela confeitaria para outras pessoas e elas vão ser muito prósperas, elas vão ser muito felizes, elas vão ser mulheres e homens capazes de levar porções de felicidade através das sobremesas, através dos doces, aonde quer que eles estejam. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo. Um beijo grande para vocês. Isso aqui é só o começo de tudo que ainda tá por vir, tá bom? Obrigada a cada um. E depois, se vocês quiserem, compartilha essa live com pessoas que vocês acham que precisam ter esse testemunho de fé na vida delas, tá? Me manda uma mensaginha lá inbox. O que é que te tocou ali? Quem sabe a gente troca uma ideia e eu posso te ajudar a encontrar uma solução para o seu negócio, tá? Vamos juntas nesse dia do confeiteiro. Eu vou guardar ele sempre na minha memória, porque eu acho que hoje eu tô podendo viver a plenitude da confeitaria sem nenhum véu, sem nada tampando, porque eu devia isso a vocês. Que o 2022 de cada um de vocês seja abençoado e que a gente possa ser luz na vida das outras pessoas, tá bom? Um beijo grande. E a gente vai se ver muito ainda por aí. Obrigada.